História da Igreja de Deus no Brasil em Rio das Antas, celebração de 95 anos. O trabalho da Igreja de Deus no Brasil em Rio das Antas iniciou-se com a imigração de 10 famílias vindas da Alemanha, que por causa da guerra e para não serem dominadas pelo poder polonês, saíram de sua região e chegaram ao Brasil no dia 24 de julho de 1923, onde desembarcaram no porto de São Francisco, em Santa Catarina. Dali, deslocaram-se à cidade de Porto União, no mesmo estado, onde ficaram alojados por um mês na casa dos imigrantes. Após seguiram para Rio das Antas, onde alguns descendentes dessas famílias residem até hoje. Foram as seguintes famílias imigrantes: Adam, Wegner, Dreger, Zimmer, Miller, Kletke, Baus, Benck, Pochado e Kopp. Os primeiros cultos foram realizados nos lares da senhora Julia Adam, Eduard Wegner e Wilhelmine Zimmer. Foram estas pessoas grandemente dedicadas à obra do Senhor. Julius Dreger foi o primeiro pastor da época e construiu, com a ajuda dos irmãos na fé, em sua terra, a primeira igreja. Julius Dreger, Eduard Wegner e outros irmãos tiveram conhecimento de Adolf Weizmann em 1927 e também de todo o trabalho da Igreja de Deus que tinha se iniciado em Nova Esperança, pertencente hoje ao município de Dona Ema. Eles se aproximaram e desde então trabalharam juntos em muitas circunstâncias e no desenvolvimento da missão e no avanço da Igreja de Deus pelo Brasil. Adolf Weizmann foi um dos pioneiros da obra da Igreja de Deus em Nova Esperança, o qual, no ano de 1923, celebrou oficialmente o primeiro culto, que aconteceu na Páscoa deste ano, na cabana do irmão Michel Meglin. Após alguns meses, os cultos foram transferidos para a propriedade de Heinrich Gillung e mais tarde para a residência de Gustav Weizmann. No dia 14 de dezembro de 1924, foi inaugurada a primeira capela da Igreja de Deus em Nova Esperança, e no dia 8 de outubro de 1931, no distrito de Amônia, município de Blumenau, foi registrado o primeiro estatuto da Igreja de Deus no Brasil, passando a ser reconhecida oficialmente como igreja. Em 20 de fevereiro de 1929, Adolf Weizmann veio a Rio das Antas a convite dos irmãos Wegner e, junto com os pioneiros de Rio das Antas, realizaram cultos que aconteciam na residência do irmão Friedrich Zimmer. Em 24 de julho de 1929, Julius Dreger e Adolf Weizmann viajaram para Guarani, Rio Grande do Sul, especificamente na linha 13 de Maio. Ali já havia muitos irmãos convertidos, porém havia uma falta de orientação e instrução. Nesta viagem, fizeram contato com o irmão Marcos, visitaram também a família Zilke, que havia conhecido a Igreja de Deus na Polônia, e o trabalho no Rio Grande do Sul seguiu sob a orientação então do irmão Schindler. Na viagem a São Paulo, conheceram a família Bossert. O irmão Reinhold Bossert tinha conhecido a Igreja de Deus na Bessarabia, Romênia. Numa das viagens a São Paulo, Julius Dreger e Adolf Weizmann visitaram também as localidades de Colônia Letônia e Colônia Venceslau. Dessas duas colônias expandiu-se o trabalho para Santo Anastácio e Costa Machado. Lá conheceram Immanuel Scharf, o qual dedicou-se a Cristo e serviu ao Senhor até o fim de sua vida como pastor da Igreja de Deus no Brasil, na cidade de Presidente Venceslau. Em 1936, chegou ao Brasil a família Weisberger, fixando residência inicialmente em Nova Esperança, onde colaboraram com o trabalho pastoral por 4 anos. Em 1940, Salomão Weisberger e seu filho Heinrich Weisberger mudaram-se para Rio das Antas. Nesse período havia uma certa perseguição às famílias por causa da guerra, mas mesmo assim foi construída a nova igreja, que até hoje serve de templo de louvor e adoração a Deus. Uma parte da madeira e suas janelas ainda são da primeira igreja. Junto ao trabalho da igreja local, Salomão Weisberger também iniciou a escola bíblica e uma tipografia que produzia o material gráfico utilizado na expansão da obra. Professores e alunos também realizavam grandes convenções.
Posteriormente, foi construído um prédio de alvenaria com 2 andares, onde passou a funcionar definitivamente as atividades da Gráfica Luz. Os irmãos Weisberg atuaram em Rio das Antas dos anos de 1940 a 1967 e mudaram então para Joinville, para onde transferiram a gráfica e passaram a cooperar com a obra do Senhor. Arnold Schmidt e Harry Novatsky serviram a igreja de Rio das Antas por algum tempo. Eles vinham de Joaçaba para a realização dos cultos. O pastor Rubens Malson, missionário, após ter iniciado o Instituto Bíblico em Curitiba, veio a Rio das Antas para reorganizar o trabalho. Carlos Pletz, seu aluno, trabalhou aqui por 2 anos. Após, Ervino Dreger, filho de Julius Dreger, trabalhou vários anos fazendo cultos. Mudou-se então para Porto Guaíra. Após ele, seu sobrinho, Avelino Dreger, neto de Julius Dreger, assumiu o trabalho por 8 anos seguidos, iniciando também o trabalho na cidade de Caçador. Naquela época foi permutado um terreno em Rio das Antas por outro em Caçador. Foi demolida a casa pastoral de Retiro Saudoso e construída a igreja em Caçador. Foi vendido também outro terreno em Rio das Antas para concluir a obra da casa pastoral em Caçador. Em 1987, o pastor Ginter Miller e Elisane Miller vieram morar em Caçador para assumir o trabalho das 2 igrejas. Os irmãos Miller atenderam o trabalho da Igreja de Deus por 4 anos e 2 anos a mais em Caçador, num total de 6 anos. Aqui, Avelino Dreger reassumiu a obra, atuando por mais 5 anos. Em 1997, houve então a posse do pastor Edson Jair Neufeld, o qual trabalhou até o ano de 2001. A partir de então, o pastor Avelino Dreger reassumiu novamente o trabalho até o ano de 2010, quando transferiu para seu filho, Márcio Drager. Márcio atuou no trabalho da Igreja de Deus em Rio das Antas de 2010 a 2012. Em 2013, o trabalho foi transferido para o pastor Ginter Miller, que atuou até janeiro de 2017. A partir de fevereiro de 2017, houve a transferência do trabalho novamente para o pastor Avelino, o qual está na direção do trabalho até o dia de hoje. Sabemos que Deus fez grandes coisas através de pessoas consagradas e dedicadas na obra, e cremos que coisas ainda maiores Deus fará.